Gade foi um homem forte e corajoso, e seus descendentes também foram guerreiros ferozes. A tribo de Gade lutou em muitas batalhas contra os inimigos do povo de Deus. Nesse vídeo vamos falar sobre a história da poderosa tribo de Gade, uma das 12 tribos de Israel. Gade, cujo nome significa em hebraico afortunado, foi o 7º filho de Jacó, nascido de Zilpa, serva de Lia, a esposa rejeitada, portanto considerado descendente da primeira esposa de Jacó, e também irmão por parte de mãe de Aser. A Bíblia não fornece quase nenhuma informação sobre sua vida, exceto que ele era um dos irmãos que José denunciava ao pai por fazer coisas erradas. Ele também esteve envolvido na conspiração contra José. Gade teve 7 filhos, chamados Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Seus descendentes foram chamados Gaditas ou tribo de Gade. Devido à seca e escassez de alimentos, Jacó e sua família foram morar no Egito a pedido de José. Gade e seus 7 filhos também foram. Antes de partir, Jacó abençoou seus filhos e falou palavras de profecias sobre eles. Sobre Gade, ele disse: Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. O patriarca reconheceu que a tribo de Gade seria uma grande ajuda para o povo de Israel na terra de Canaã, devido ao seu espírito corajoso e guerreiro. Jacó profetizou que Gade enfrentaria desafios constantes, atacados pelas tribos do deserto, mas também seria vitorioso ao usar sua astúcia, coragem e persistência na luta. Moisés, ao abençoar as tribos antes de sua partida, comparou Gade a um leão. A respeito da tribo de Gade, ele disse: abençoado é aquele que expande o território de Gade. Gade fica à espreita como leão, para arrancar um braço ou uma cabeça. O povo de Gade tomou-lhe a melhor parte da terra, a ele foi entregue a porção do líder. Quando os líderes do povo estavam reunidos, executou a justiça do Senhor e obedeceu a seus estatutos para Israel. Esta foi uma alusão aos poderosos guerreiros desta tribo, que atacariam os inimigos de Israel. Era muito importante que a tribo de Gade fosse forte, porque eles moravam perto das terras da fronteira e protegiam uma parte importante do país. Ele também profetizou que na porção do território de Gade estaria escondida a sua sepultura. A tribo de Gade, durante a marcha pelo deserto, acampou com Simeão e Ruben ao sul do tabernáculo. Gade compreendia um total de 45.650 homens com idade mínima para o serviço militar, ou seja, a partir de 20 anos, como era estipulado na época. Além disso, tanto Gade quanto a tribo de Ruben continuaram as atividades dos patriarcas na criação de rebanhos ao longo de sua história. Durante a jornada do povo hebreu pelo deserto, essa tribo também se destacou. Quando Moisés liderou o povo durante o êxodo do Egito, os gaditas eram um dos primeiros a se voluntariar para lutar contra seus inimigos. Essa disposição em defender sua nação e seu povo é um traço destacado da tribo de Gade. Antes de Moisés descansar, ele se depara com uma nova situação. Os filhos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés veem que as terras em que estão são boas para a criação de gado e eles têm muitos animais. Eles pedem a Moisés e aos líderes que lhes deem essas terras, abrindo mão da herança que teriam na terra prometida por Deus. Moisés fica preocupado, pois a desistência deles poderiam desanimar os outros. Ele pergunta se eles vão ficar enquanto os seus irmãos vão à guerra. Moisés lembra-lhes do que aconteceu quando seus pais se recusaram a entrar na terra prometida, e isso deixou Deus irado. As 2 tribos e meia prometem construir casas e cercas para suas famílias e então lutariam
com o exército de Israel. Mesmo sendo difícil, eles cumpriram o que prometeram a Moisés. A tribo de Gade recebeu a sua terra a leste do rio Jordão, que incluía metade de Gileade, uma região conhecida por sua grande beleza e fertilidade. A fronteira dessa região era o deserto árabe, a oeste era o Jordão e ao norte era o rio Jaboque. Esta área era conhecida por sua riqueza em pastagens, sendo considerada um local privilegiado para a criação de gado. É por isso que a tribo de Gade era conhecida por ser especializada na criação de animais. No período dos juízes, a tribo de Gade continuou a desempenhar um papel importante. Na época de Jefté, um juiz israelita mencionado no livro dos Juízes, os gaditas ajudaram a combater a nação de Amon e a recuperar terras para o povo de Israel. No entanto, um dos eventos mais significativos na história da tribo de Gade ocorreu no período dos reis, especificamente no reinado do rei Davi. Os gaditas eram conhecidos por sua lealdade e apoio a Davi. Quando fugiu de Saul, Davi se estabeleceu em Ziclag. Muitos gaditas se juntaram a ele e se tornaram seus guerreiros. Esta demonstração de fidelidade por parte da tribo de Gade foi recíproca e Davi concedeu-lhes um lugar de destaque em seu exército e governo. Os gaditas foram descritos como homens de valor, homens de guerra aptos para a batalha, que podiam manejar escudos e cujos rostos eram como de leões e eram rápidos como as corças nas montanhas. Barzilai e possivelmente o profeta Elias eram desta tribo. Os reinos vizinhos, Arã no norte e Moabe no sul, ocasionalmente provaram ser uma ameaça para as duas tribos e meia e para Gade em particular. Durante o reinado de Onri, rei do reino das 10 tribos do norte, o reino de Moabe no sudeste da terra de Israel foi subjugado e pagou um tributo anual ao reino de Israel. Contudo, durante o curto reinado do neto de Onri, Acasias, os moabitas se revoltaram. Mesa, seu rei, capturou diversas cidades das tribos de Ruben e Gade e massacrou seus habitantes. No entanto, o sucessor de Acasias, o rei Jorão, com a ajuda do rei Josafá de Judá, derrotou decisivamente os moabitas e destruiu todas as cidades moabitas, exceto a capital fortificada, onde Mesa buscou refúgio após sua derrota. Durante o reinado do sucessor de Jorão, o rei Jeú, Hazael, rei da Síria, invadiu os territórios de Gade, Rubens e Manassés. Durante muitos anos, o poderoso rei sírio oprimiu cruelmente o reino do norte e assediou-o com ataques frequentes. Posteriormente, o povo de Gade foi levado para o cativeiro por Tiglat-Pileser, e no tempo de Jeremias, as cidades daquela tribo foram habitadas pelos amonitas. Em resumo, a tribo de Gade teve um papel importante na história do povo hebreu. Eles foram conhecidos por sua especialização na criação de gado, habilidade em combate e lealdade. Desde os tempos antigos até o período dos reis, a tribo de Gade demonstrou coragem e disposição para lutar pelo povo de Israel. Embora sua identidade tenha se perdido ao longo dos séculos, a história da tribo de Gade continua a ser um exemplo de determinação e devoção.